Fala galera, hoje nesse vídeo a gente vai falar desse livro aqui, O Poder do Subconsciente, que na minha opinião é um dos melhores livros que eu já li. Eu tô terminando ele e eu quero fazer um vídeo aqui podendo te passar um pouco a visão do que esse autor, né, o Dr. Joseph Murphy, ele fala sobre esse livro, tá? Então, bora ficar com a gente até o final para que você possa saber exatamente o poder que existe no seu subconsciente. Então, um dos relatos que ele fala aqui nesse livro é justamente o seguinte: existem vários exemplos que a gente vai tratar aqui, mas um que é muito bacana, inclusive eu fiz algumas anotações aqui, que eu quero falar com você é o seguinte: quero que você entenda que existe a mente consciente e a mente subconsciente. E não é que existem duas mentes dentro da nossa cabeça, mas é como se fossem duas esferas, tá? O lado consciente e o lado subconsciente. O que acontece nessas duas esferas? A mente consciente, ela funciona como se fosse um portão. Ela funciona como se fosse um portão ali que ele libera o que entra para o subconsciente ou não. Só que ele pode liberar coisas ruins, coisas más e coisas boas, coisas que vão fazer você crescer, tá? Então por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente libera para poder acessar o nosso subconsciente. Porque o subconsciente é como se fosse uma terra muito fértil, uma terra que tudo que você joga lá germina. Imagina só que qualquer semente no mundo que você jogasse no solo, ele pudesse crescer. Só que isso pode ser visto como algo bom, né, cara? Eu tenho várias sementes boas que eu posso lá jogar e vai germinar, vai crescer, vai me dar vários frutos, mas também qualquer semente ruim, qualquer semente podre que você jogar lá, ela vai crescer e vai germinar. Então isso é para que a gente possa entender o poder da nossa mente. Então se você começar a jogar sementes boas, sementes prósperas nesse subconsciente, ele vai germinar. Só que se você também utilizar disso como algo totalmente negativo, você vai também ter sua vida arruinada, beleza? E ele dá vários exemplos nesse livro de sugestões que a gente tem durante a nossa vida, desde quando a gente é criança. A gente acaba tendo sugestões pelas pessoas mais próximas, né? Geralmente pais, parentes, enfim. E a gente não tem um filtro, a gente não tem esse discernimento. Até eu ler esse livro, sinceramente, eu não tinha esse poder de consciência para entender o tão benéfico é isso e o tão ruim é isso, tá? Então, o que a gente precisa saber? Que quando a gente é criança, a gente joga, que tudo que entra, a gente não tem esse portão do consciente ativo. Então, a gente coloca tudo para dentro. Então, tudo que as pessoas falam, a gente atesta aquilo como verdade. E é tão engraçado que às vezes tem coisas que são negativas, coisas que são mentirosas, que você pode jogar para o seu subconsciente e ele vai trabalhar para que aquilo se torne verdade. Então, você já conhece pessoas que ela mente muito sobre alguma coisa e aquilo acaba virando uma verdade na vida dela. Ela não consegue enxergar que ela tá mentindo porque de tanto ela alimentar aquilo na mente dela, aquilo se torna uma verdade. Ela já jogou pro subconsciente dela. E nesse livro ele dá vários exemplos, tá? E um deles que eu achei muito bacana é de um cantor, que ele era um cantor de ópera, e aí o que acontece? Ele chama Eu Caruso, ele vai fazer uma apresentação no teatro, e ele já tá pronto lá, só que ele é atacado por uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, e ele fica meio que em choque, ele não consegue falar, a garganta dele começa a fechar, e isso ele tá dentro do camarim. Ele já estava saindo do camarim, né, para pegar a escada do palco, e a garganta dele começa a fechar, ele começa a ficar ali nesse estado de pânico, e ele simplesmente olha em direção oposta ao palco e começa a falar: cara, eu não vou conseguir entrar lá, eu não vou conseguir cantar. E olha o tanto de gente que estava me esperando, o maior palco que eu já tive, e eu não vou conseguir cantar, eu vou acabar com a minha carreira. E ele começa a falar, a afirmar essas palavras negativas, e o subconsciente dele lá germinando essas ideias, porque ele tá jogando a sementinha podre lá na cabeça dele. E o que acontece? Nesse momento que ele começa a falar essas palavras afirmativas, ele tem conhecimento disso. Então ele já vira pro palco e fala: cara, sai daqui seu eu pequeno, sai daqui sua afirmações negativas. Eu vou entrar nesse palco, eu vou arrebentar, eu vou fazer meu melhor show até hoje. E esse vai ser o meu eu grande, ele quer entrar no palco. Então ele tem consciência que ele consegue dominar a mente dele. E ele faz afirmações positivas, né, para que aquela afirmação negativa que ele acabou de fazer no momento que ele estava ali voltando para o camarim, para que essas afirmações elas não germinem no seu subconsciente. Então ele volta para o palco e ele relata que ele faz uma das melhores apresentações que ele já fez até hoje. Só que 5 minutos antes ele estava tendo ataque de crise de ansiedade, a garganta dele estava toda fechada. E ele, depois de fazer essas afirmações, ele entra no palco e arrasa.
Então, nisso a gente consegue entender o seguinte, que no nosso dia a dia a gente passa por isso. Imagina só, às vezes você tá bem, está tranquilo, e de repente acontece alguma coisa que você fica ansioso, você fica ali, a respiração sua muda, você começa a ficar tenso, você começa a pensar coisas negativas, né? E diz até tem um estudo em Harvard que diz que a gente tem mais de 70 mil pensamentos por dia. Então você tem vários pensamentos durante o dia na sua mente. E quantos desses não são negativos? Que a gente não sabe, a gente acaba colocando para o subconsciente. Então quando você tem consciência disso, você começa a dar um basta. Não, aqui você não vai entrar. Você começa ali a fechar o portão do seu subconsciente. E isso você consegue fazer como? Com o consciente. O consciente que faz isso. E pra gente poder entender o poder do subconsciente, momento agora que você está respirando, que você está ali, o teu coração está pulsando, então todo o teu sistema ali vital, né, respiração, batimento cardíaco e tal, é o seu subconsciente que ele está gerando isso. Ele tem um poder gigantesco para que você possa tá vivo, né, tá fazendo tudo isso sem nem se dar conta que está respirando. Quantas vezes, às vezes a gente só nota que a respiração tá ruim, talvez quando você tá com o nariz congestionado, ou que o teu coração tá batendo quando você faz uma corrida e tal, que começa a pulsar mais forte, mas você não tá sentindo ali naquele momento, né? Agora, você tá sentindo teu dedão esquerdo? Cara, só porque eu falei, você começou a pensar nele, mas, cara, antes você tava ali vivendo normal, porque seu subconsciente ele tá alimentando tudo do seu corpo. Então é muito importante a gente ter essa consciência. Tá, ele dá alguns exemplos aqui que eu achei muito bacana, que é o quê? Existem experimentos psicológicos que, inclusive com psicólogo, com pessoas, hipnoses, né, hipnotizador experiente, que ele faz o seguinte, esse é o poder da sugestão. Ele pega uma pessoa em estado de transe, né, e naquele exato momento ali ele fala pro cara, ó, a partir de agora você é o Napoleão Bonaparte, a partir de agora você é um cachorro, a partir de agora você é um gato. Nesse exato momento, por um curto espaço de tempo, a pessoa ela muda a personalidade dela para poder atender essa sugestão. Então, não sei se você já viu alguma coisa desse tipo, mas existe, né? Se você procurar aí no YouTube, você vai poder encontrar pessoas que às vezes mudam a voz, mudam a forma, a pessoa não lembra mais do nome, até que aquele hipnotista ele chama essa pessoa de volta. Então, isso é muito bacana. E o que é o poder imenso da sugestão? A sugestão é o seguinte. As pessoas de fora, ele fala que chama heterossugestão. Quando as pessoas de fora, elas sugerem coisas na sua vida. E desde quando a gente é pequeno, a gente tem essa heterossugestão, que é o quê? Quando uma outra pessoa sugere algum pensamento para você. Que você não vai dar conta, que você não consegue, que é difícil, que o mundo é muito perigoso, que é perigoso sair sozinho na rua, que você não pode atravessar a rua, senão você vai ser atropelado. E quando a gente é criança, a gente fica com medo, a gente fica com pavor. E isso está instalado na nossa mente. E se a gente parar para pensar, o jornal, novela, faz a mesma coisa. Ele quer instalar em você o medo. Então, quais notícias mais passam no jornal? É mais notícias sobre desgraça, sobre coisas ruins, sobre roubo, sobre, enfim, assaltos, doenças. Isso é o que mais propaga. Para quê? Para instalar o medo ali dentro da sua mente, certo? Só que se você começar a alimentar disso todos os dias, vai chegar um momento que, cara, você não vai conseguir fechar mais esse portão do seu consciente. Ele vai acabar entrando no seu subconsciente. E aí, cara, realmente o mundo é difícil, o mundo é desafiador, o mundo eu não consigo crescer, as coisas pra mim não dão certo, tudo que eu boto a mão quebra, sabe? E aí você começa a alimentar aquele subconsciente ali até que ele se torne verdade. E é tão doido isso, que o que acontece? Eles citam uma passagem no livro, que um cara, né, quem conta essa passagem é o primo dele. Ele tinha um rapaz que ele era um cara muito saudável, um cara ativo, trabalhava e tal. E ele descobriu que na Índia existia uma mulher que ela era vidente, que ela conseguia prever o futuro. E era muito famosa e tal, e ele decide ir à Índia para poder visitar essa mulher. E chega lá, a mulher começa a ler a mão dele. E ela vira para ele e fala o seguinte: ó, seus dias estão contados, o seu coração é fraco. Na próxima lua nova você vai acabar falecendo. E esse cara, ele sai de lá em choque. Esse cara entrou ativo, esse cara entrou um cara saudável e saiu de lá em choque. Porque ele acreditou nessa sugestão que essa mulher fez. O portão dele ali estava totalmente aberto. O portão do consciente dele está totalmente aberto. E essa mulher, ela jogou sementes podres dentro do subconsciente desse cara. E ele deixou entrar. O que acontece? Ele liga pro advogado dele e começa já a organizar o testamento dele. Ele começa a deixar tudo certinho, ele começa a se preparar para a morte. Ele avisa todas as pessoas em volta dele, todos os parentes, todos os amigos: cara, eu vou morrer na próxima lua nova, porque a vidente falou e tal.
e esse cara ele começa a ficar cada vez um cara mais, nesses poucos espaços de tempo, um cara mais fechado. Ele começa a ficar sozinho, ele começa a não aceitar a opinião das outras pessoas, e esse primo dele, né, que relata esse conto, ele sabia desse poder do subconsciente. Ele começa a tentar falar com esse cara. Cara, isso é uma sugestão, então você precisa pensar diferente e tal. E esse cara, você tá errado. A vidente falou e vai acontecer, eu já tô preparado para isso e tal, já deixei tudo pronto. O que acontece? Na noite da lua nova, esse cara acaba falecendo de infarto. E acaba morrendo. E é tão doido que os médicos, as pessoas em volta não conseguem detectar a causa dessa morte no estalo. E foi exatamente na data que a mulher diz que iria acontecer. Então o que? A mente desse cara começou a já programar para que ele viesse a falecer. E se ele não tivesse esses conhecimentos sobre o subconsciente para não aceitar aquilo, talvez não teria acontecido isso com ele, beleza? Então essa heterossugestão acontece em vários exemplos. Ele dá exemplo aqui também em outros casos, que a mulher estava no navio, né? Ela estava no navio, e aí a mulher mais tímida, e chega um cara e fala, nossa, o navio tá balançando pra lá e pra cá. Ele chega pra mulher e fala assim, cara, você tá bem? Você tá verde? Parece que você tá se sentindo enjoada. E a mulher na hora, vendo o balanço ali, ela já tinha medo de se sentir enjoada. O que acontece? Ele deu essa sugestão. E aí ele convida ela para ir até a cabine. Você gostaria que eu fosse com você até a cabine e tal? Ela, não, vamos lá. Chegando lá, a primeira coisa que ela faz é ter crise de vômitos. Então, por quê? Aquela mentalidade, aquela sugestão que o cara deu para ela se tornou em vômitos. E agora, o mesmo exemplo. Se esse cara ele chega e ele faz a mesma sugestão para um tripulante, um cara que está acostumado lá. Ele vai xingar esse cara, uma piadinha de mau gosto e tal. Vai falar, irmão, sai daqui. Então, essa sugestão não entra na cabeça desse cara. Esse tripulante já está com o portão dele fechado. Ele sabe que isso não vai fazer com que ele se sinta enjoo. Só essa sugestão desse terceiro, no caso. Então, isso é para que a gente ficar muito atento, porque a gente sempre fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, que a gente é a média das pessoas que nos rodeiam. Mas será que, sinceramente, você toma esse cuidado para poder escutar as pessoas certas? Porque às vezes você está num ambiente tóxico que todo mundo tá ali com o subconsciente, cara, jogando somente sementes podres. Somente sementes ali que vão germinar, mas que vão fazer você ficar cada vez pior. Um cara sem saúde, um cara com várias doenças, um cara que é negativo, um cara pessimista, e você não sabe o motivo. Você fala, cara, tudo que eu boto a mão não funciona, tudo que eu boto a mão não vai pra frente, tudo que eu boto a mão quebra, todo negócio que eu abro eu não consigo, eu vou lá e fracasso. São o quê? Ideias que você tá jogando pro subconsciente, beleza? Então, esse é uma parte do livro que eu achei muito bacana, e ele diz no final aqui, que eu quero falar com vocês, que você é o comandante da sua alma e o senhor do seu destino. Então, você precisa definir aonde você quer chegar e tomar cuidado com as pessoas que te cercam. Quais mensagens, quais pensamentos você vai jogar para o seu subconsciente. Tudo que você jogar, ele vai germinar. Então, é muito importante que a gente tenha esse filtro, esse portão muito fechado para as coisas negativas, tá? Beleza? Então, a gente vai fazer parte 2 desse vídeo para poder se passar um pouco mais sobre o final desse livro, tá? Espero que você tenha gostado e que você aprenda depois do final desses vídeos como a controlar aí o teu subconsciente, como fechar esse portão para coisas negativas, para que você jogue somente sementes prósperas, sementes que vão germinar e vão fazer você crescer, beleza? Tamo junto, galera. Um abraço.